Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto com um prelúdio muito especial que será executado por dois irmãos nossos que estão vindo agora para a nossa igreja, que é a Milena e o Rodrigo. E eles já estão se preparando, para serem recebidos como membros da nossa igreja e hoje vão participar do nosso culto, um prelúdio e uma participação durante o culto também. Com alegria, então, nós damos início a esse culto e durante esse prelúdio, coloque a sua vida no altar de Deus, coloque a sua vida, pedindo ao Senhor que fale ao coração, que seja uma oportunidade mesmo de sermos abençoados mesmo com a boa mão do nosso Senhor. Vamos iniciar. Amados irmãos, eu os saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, também aos que nos assistem pela internet, que a paz de Cristo esteja com todos nós e que as bênçãos, a graça e a misericórdia do nosso Deus repouse sobre cada um de nós, agora e para sempre. Nós, neste momento, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 26 até o verso 38. Nós vamos fazer esta leitura alternadamente. Eu convido a igreja a se pôr de pé enquanto façamos esta leitura. Eu vou ler os versículos pares e pediria à igreja
que lessem os versículos ímpares. Inicia o texto dizendo: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E Isabel, na tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Todos. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A igreja pode se assentar e nós vamos ouvir cânticos de louvor neste momento. Que a disposição do coração de cada um nesta noite seja de buscar o Senhor, de ouvir o que Ele tem a falar aos nossos corações. Aqueles que quiserem ficar à vontade, podem ficar em pé. O cântico é bem animado. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mesmo de pé, como nos encontramos neste momento, vamos orar ao nosso Deus, confessando a Ele as nossas faltas e louvando e agradecendo ao Senhor por nos permitir e nos conduzir a este lugar nesta tarde. Bondoso Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, voltamos o olhar da nossa fé ao trono da Tua graça, para Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Se não fosse pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia, nós aqui não estaríamos por certo. Mas o Senhor um dia nos tocou, o Senhor nos conduziu, despertou em nós o querer estar aqui, e por isso aqui estamos, ansiosos por ouvir a Tua palavra, com um desejo profundo de glorificar, de louvar o Teu santo nome, pelo muito que o Senhor tem feito a nós, e sobretudo, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, e pelo dom do Teu Espírito aos nossos corações. Muito obrigado, é a nossa palavra máxima de agradecimento que temos. Somos-te grato por isto e por tudo o que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Neste momento, te suplicamos o louvor que vamos prestar a Ti. Apesar dos nossos lábios serem imperfeitos, mas pedimos-te que nos purifique e nos torne pessoas aptas a louvar o Teu santo nome, a render-te louvor pela graciosa misericórdia que o Senhor tem usado para conosco no nosso dia a dia, na nossa vida, e na vida daqueles que nos são queridos. Bendito Deus, tudo isso nós faremos, suplicando-te que perdoe as nossas faltas. É no nome do Senhor Jesus que te pedimos. Amém. A igreja pode ser sentada.
Meus irmãos, é bom a gente ouvir essas músicas que nos levam realmente o nosso pensamento, né, à pessoa que nasceu ali em Belém da Judéia, anunciado no Velho Testamento, promessa cumprida, bênção vinda do céu para nos dar a salvação e confirmada na sua vida, no Calvário. É uma festa realmente para nós simbólica no mês de dezembro, mas é uma maneira de nós também, como família, estreitarmos mais os nossos laços, como igreja, a nossa comunhão, nós nos ajuntarmos mesmo para a adoração e louvar a esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, é um mês maravilhoso e hoje em especial também estaremos cantando hinos de Natal, nos preparando para aquilo que o Senhor também tem para nós nessa semana, no dia 24, quando teremos o culto de Natal. Dia 24, antes das festas, nas casas, nos lares, nós temos a nossa festa na casa do Senhor, adorando aquele que é digno de todo louvor, e depois, então, a comunhão que teremos nas famílias. O culto será às 19h30, e nesse culto o coral da nossa igreja apresentará então um musical Messias de Handel, como está no nosso boletim, bem na capa. Então, às 19h30, vamos observar bem o horário para iniciarmos certinho, horário correto, e a pontualidade também é uma forma de adoração. Então eu convido a todos para que se preparem, deixem tudo preparado durante o dia, para que na hora do culto estejamos todos aqui louvando e adorando o nosso Salvador. Temos ainda alguns avisos, por favor. O presente diário, meus irmãos, logo que terminarmos o culto, há uma mesa do Conselho de Evangelismo Urbano, estamos oferecendo a todos, inclusive aos nossos visitantes, podem também receber esse presente, que é um presente para o ano inteiro de 2014. Então, 2 exemplares, um para você fazer a sua devocional, a sua hora tranquila com o Senhor, sua hora de oração, e também um para que você ofereça a um amigo, ou uma amiga, uma família, e possa, então, aproveitar esse presente da igreja como uma forma também de evangelização. Então, nós oferecemos a todos, aqueles que já pegaram, se quiserem mais, a um custo, um preço que é o custo mesmo dos livretos. Há algumas informações sobre a nossa igreja, então não deixe de levar para a sua edificação e também uma forma de evangelização estamos oferecendo a cada um da igreja. Quanto à missão Santa Luz, estamos divulgando aqueles que quiserem apadrinhar uma criança, fizemos um acordo, um contrato, uma parceria com a Child Fund Brasil, é uma organização que faz esse trabalho de sustentabilidade nas cidades. Então, nós estamos investindo ali nessa cidade que é um alvo evangelístico nosso, um alvo missionário. Já estivemos ali 2 vezes e vamos agora continuar investindo no Piauí esse próximo ano de 2014. Então, há uma mesa também para aqueles que desejarem fazer um apadrinhamento. Procure essa mesa ali com a Aninha. Ela estará lá para receber os irmãos. E, após o culto, teremos a ceia de Natal, não é? Eu não sei o que vai ser servido, espero que não seja galo assado com salada marroquina, né? Como alguns já estão dizendo por aí, mas será uma oportunidade de comunhão, de alegria. Então, ninguém desça as escadas, é bem aqui à frente, o salão está arrumado, e nós vamos estar juntos, não só nos alimentando, mas uma oportunidade festiva da igreja, de comunhão e de muita alegria.
São esses os avisos, e eu quero abrir a palavra, meus irmãos, nesse momento, no livro de Malaquias, no capítulo 3. Eu queria que a igreja lesse comigo o verso 11. Verso 11 e o verso 12, nós vamos ler juntos. Malaquias, capítulo 3, verso 11 e 12. Leamos, a uma só voz. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, isso é uma promessa de Deus, uma promessa da providência de Deus, do sustento de Deus na nossa vida, quando Ele assume o compromisso de repreender o devorador dentro dos nossos lares, para não consumir o fruto do nosso trabalho. Mas por que o Senhor faz uma promessa dessa? Qual a razão? Porque Ele coloca nos versículos anteriores um mandamento. Quando Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, verso 10, para que haja mantimento na minha casa. Queridos, quando colocamos a casa do Senhor como prioridade da nossa vida, nós estamos declarando que o Senhor Deus é a nossa prioridade. E o Senhor, então, assume o controle da nossa vida. O Senhor assume o controle das nossas finanças. O Senhor assume o controle da nossa família. E por isso, Ele nos promete que Ele mesmo estaria repreendendo o devorador. É por isso que nós insistimos tanto para que a igreja seja obediente à palavra do Senhor. Nos dízimos, as ofertas são expressões pessoais de gratidão a Deus, mas o dízimo é uma determinação do Senhor, e nós convidamos a igreja agora, enquanto cantamos este hino tão bonito, possamos trazer os nossos dízimos à casa do Senhor. E possamos estar declarando, Senhor, assuma o controle da minha vida, assuma o controle do meu trabalho, assuma o controle da minha família. É isso que nós devemos, é esse sentimento que deve haver no nosso coração, quando trazemos no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ficar em pé, queridos, e cantemos com alegria nesse momento. Jesus é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, olha a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos vêm.
permitiu para vir à frente neste momento, a fim de orarmos com elas e por elas. Oremos, irmãos. Papai do céu, muito obrigado, ó Deus, por essas crianças que estão aqui enfeitando a tua igreja, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu elas, ó Pai, para alegrar a nossa igreja e também ser o futuro desta igreja, ó Deus. Que cada uma dessas crianças possa crescer em estatura e em espírito, ó Deus, e possam ser servos e servas tuas, ó Deus. Que daqui possam haver pastores, presbíteros, diáconos, ó Deus, pessoas servas na tua igreja, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos também por estes recursos que foram trazidos no teu santo, no teu altar, ó Pai. Ó Deus, nós consagramos cada centavo que foi arrecadado aqui para a tua obra, ó Deus, que possa servir para a proclamação do teu evangelho e também para a edificação da tua igreja, ó Deus. Dê prosperidade aos irmãos que trouxeram, ó Pai, e aqueles que ainda não desfrutam dessa bênção, ó Deus, que o Senhor possa tocar aos corações desses irmãos para que eles possam sentir essa bênção de entregar os dízimos e ofertas na casa do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos por essa igreja, que o Senhor continue abençoando e conduzindo os trabalhos, ó Deus, cada trabalho, cada ministério desta igreja, e conduza-nos neste culto, ó Deus, falando aos nossos corações, e que cada louvor, cada cântico, cada hino que for cantado aqui seja aceito como cheiro suave no teu santo trono lá nos céus, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o único suficiente para transformar as nossas vidas, para resgatar-nos das trevas para a luz. Apesar do pastor ter pedido para os irmãos sentarem, eu peço àqueles irmãos que puderem, fiquem de pé, passaremos um tempo agora cantando alguns cânticos e adorando ao nosso Jesus, misericordioso Senhor, as nossas vidas. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu
amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. O Senhor teu Deus, todo-poderoso é. Ele faz proezas, Ele faz proezas, Ele faz proezas na minha casa, nesta cidade, nesta nação.
nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, quem devemos todo louvor, toda adoração, toda glória. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações, ó Pai. Abençoa também, Senhor, teu servo que trará a tua palavra nesta noite. Que ele seja usado, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que a tua palavra possa penetrar profundamente aos nossos corações. Que possamos sair daqui todos, ó Pai, transformados pela tua palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. E agora eu não vou pedir para levantar de novo, mas quero aproveitar esse momento para fazer uma referência muito carinhosa e especial a todos que nos visitam nessa noite. Nos alegramos muito por estarmos juntos na casa de Deus. A Bíblia diz, o salmista afirma que é bom, é agradável estarmos juntos, unidos os irmãos. A Bíblia, o próprio salmista diz que é como um óleo precioso que é derramado, é como um orvalho refrescante que cai sobre nós. E por isso nós queremos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão pela presença de todos que nos visitam. E eu quero, sem deixá-los constrangidos, eu queria pedir a todos que estão nos visitando nessa noite que fiquem em pé, por favor, e eu vou pedir aos irmãos que estão próximos que expressem tudo que eu disse aqui à frente através de um abraço, de um carinho especial com os nossos visitantes. Peço que fiquem em pé, por favor. Obrigado. Várias pessoas aqui, em outros lugares. Agradecemos a todos. Recebam o nosso abraço carinhoso. Deus abençoe. Que o Senhor fale ao coração de cada um nessa noite, no nome de Jesus. Os irmãos lá da galeria também. Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham também pela internet. Que Deus possa, agora, na mensagem e tudo que ainda vai acontecer, que Deus continue falando ao coração de todos, no nome de Jesus. Obrigado, irmãos.
antigamente, brilhante estrela esperando sinal. O Rei dos Reis nasceu sem Fausto gala, ó poderosos que hoje governais. De joelhos, povo, aguarda a nova aliança. Natal, nasceu o Redentor. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Deus seja uma constante na nossa vida e que nessa hora Deus possa assim falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Nós estamos na iminência de comemorarmos o Natal e Natal tem que falar de evangelho, não é verdade? Falar do Natal sem os evangelhos é uma coisa difícil. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 8. Gênesis 3, a partir do verso de número 8. A palavra de Deus assim nos diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente:
visto que isto fizeste, ou visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, nosso Deus, Deus querido, o que mais desejamos, ó Deus, em momentos como dessa noite de culto, é nos encontrar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, sermos tocados pelo Espírito Santo e algo na nossa vida mudar por causa disso. Então, Pai, nós aqui nos irmanamos, ó Deus, nessa oração, para pedir ao Senhor que, por misericórdia, faça isso na nossa vida, Senhor. Aos corações que estão aqui desejosos e sedentos, supre nossa fome. E aqueles que, talvez endurecidos, possam estar até indiferentes, sensibiliza, Senhor, e traz-nos todos cativos à cruz de Cristo nessa hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, eu falei do Evangelho. Você se lembra a primeira vez que você ouviu o Evangelho? Qual foi o efeito quando você ouviu pela primeira vez o Evangelho? Imagino que alguns aqui ficaram surpresos com a notícia, com a mensagem, que talvez no púlpito, um amigo, num acampamento, você ouviu. Ouvir o Evangelho é sempre algo que nos deixa... é difícil ficar sem uma reação, mesmo que a reação seja de raiva, a reação seja de desprezo, mas alguma reação nós temos, e alguns de nós, quando ouvimos o Evangelho pela primeira vez, quebrantamos o coração, nascemos de novo e a nossa vida foi transformada. Faz muito tempo que você ouviu o Evangelho pela primeira vez? Eu ando muito pensativo nesses dias sobre isso, porque o meu irmão mais velho vai se casar novamente, agora no primeiro sábado de janeiro, e ele me pediu para ir ministrar no casamento, dar a bênção, pedir a bênção de Deus ali no casamento dele. Ele se chama Nelson. E a primeira vez que eu ouvi a apresentação do Evangelho foi o Nelson. Eu lembro quando eu era um adolescente, 12 anos, isso tem aí uns quase 40 anos, eu lembro dele de joelhos, chorando e orando no nosso quarto. Éramos 4 rapazes, de noite, e ele orava e chorava pedindo a nossa conversão. E um dia ele assentou comigo naquele quarto, numa daquelas camas, e ele me apresentou o Evangelho pela primeira vez. Eu não me converti ali, foi coisa de 1 ano depois, mas quando eu me converti foi sozinho, em casa, no meu quarto, porque eu já conhecia o plano da salvação. Ele foi uma das pessoas que tinha me apresentado o Evangelho. Eu só vou poder ir lá abençoá-lo no casamento, porque ele um dia falou do Evangelho pela primeira vez naquele dia.
Mas vamos tentar voltar um pouquinho atrás, meus irmãos, da primeira vez em que ouvimos o Evangelho, vamos pensar na primeira vez em que o Evangelho foi pregado. Os apóstolos foram enviados como pregadores do Evangelho, e eles saíram transtornando o mundo e pregando o Evangelho. Mas ali ainda no Novo Testamento, antes deles pregarem o Evangelho, nós vimos outro dia, relembramos aqui, que um anjo evangelizou os pastores no campo. O anjo lhes disse: não tem mais, eis aqui vos evangelizo, grande alegria que o será para todo o povo, eu vos trago boa nova. Um anjo foi pregador do Evangelho. Se nós recuarmos um pouquinho mais no tempo, virando as páginas da Bíblia para trás, saindo dos evangelhos e chegando aos profetas, nós temos Malaquias, o último dos profetas, 400 anos antes de Cristo, e ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha o profeta evangelizando, como boca de Deus, falando da vinda do Messias. Vamos recuar um pouco mais, agora 700 anos antes de Cristo, porque ali viveu naquela época um profeta excepcional. E esse profeta foi chamado de o profeta evangelista, o profeta messiânico, o profeta do Messias, de tanta ênfase que ele deu nas profecias a respeito da vinda de Jesus. Eu me refiro a Isaías. Isaías foi talvez o mais importante profeta do Antigo Testamento, e é dele aquela tão conhecida e falada mensagem nessa época de Natal, quando em Isaías 7,14 nós temos ali a evangelização, o anúncio da boa notícia. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Se nós continuássemos voltando no tempo assim, meus irmãos, onde é que nós iríamos parar? Qual teria sido o primeiro evangelista? Qual teria sido aquele que primeiro anunciou a vinda do Messias? Nós acabamos de ler a pregação do Evangelho no livro de Gênesis. O evangelista Primevo, nos tempos primitivos, mais antigos, apresentando o Evangelho de uma forma embrionária, a ponto dos teólogos chamarem o capítulo 3, o verso 15, de o proto-evangelho. Ali no coração do mundo criado por Deus, acontece um tsunami espiritual e moral, subverte tudo o que está acontecendo ali, em termos do que Deus havia planejado, e ali naquele que um dia foi o cenário da vida e agora é convertido no palco da morte, Deus se manifesta ali no meio daquela crise toda para anunciar o Evangelho. O próprio Deus é o primeiro pregador do Evangelho da graça de Deus em Cristo. O Evangelho que anuncia a boa nova da salvação. Eu convido os irmãos a estarem com as suas Bíblias abertas e relermos juntos agora o verso 15, porque aqui está o proto-evangelho, quando pela primeira vez o Evangelho da salvação, o Natal de Jesus Cristo foi anunciado. Podemos ler juntos? 3:15, leiamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sem intermediários, o próprio Deus, o evangelista Mor, ele traz uma profecia nesse momento aqui da história humana para um futuro muito distante, milhares de anos de antecedência. E meus irmãos, em síntese, a mensagem que nós podemos depreender deste versículo, deste único versículo da Bíblia, é que no Natal de Cristo, a graça de Deus viria e veio com Cristo para restaurar a tragédia humana que aconteceu no Jardim do Éden. Natal é isso, meus irmãos, é uma mensagem de restauração do caos, de restauração da vida, de restauração da família, restauração da sociedade. Natal, meus irmãos, é tempo de nós lembrarmos das promessas como essas que foram feitas aqui pelo próprio Deus nesta primeira pregação do Evangelho. Há uma promessa em particular que eu quero destacar aqui. A promessa da graça acolhedora ao pecador. O mediador viria no Natal. É isso que foi prometido. Um mediador que nos acolheria
de volta na presença de Deus. Isso porque, meus irmãos, conforme nós lemos aqui nesta passagem, logo depois que Adão e Eva, enganados, seduzidos por Satanás, pecaram e se rebelaram contra Deus, o sentimento mais evidente, a ponto de ficar registrado aqui, é de culpa, medo. Eles se esconderam da presença de Deus. E Deus prometeu, naquele momento em que eles estavam amedrontados, como nós vemos aqui no verso 10 do capítulo 3, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Era uma voz conhecida, uma voz que todo dia eles ouviam na viração do dia. E eu tenho uma teoria, eu nunca li sobre isso, vou compartilhar com os irmãos aqui pela primeira vez, quem sabe os irmãos, se souberem de algo e puderem fundamentar melhor, me ajudem. A minha teoria é que 6 horas da tarde é uma hora muito nostálgica, muito triste. Inclusive é um horário que muitas pessoas se suicidam, isso é fato. A minha teoria é porque essa é uma nostalgia e uma saudade ancestral dessa comunhão perdida com Deus na viração do dia, porque era a hora em que Deus falava com o casal. É só uma teoria, se eu estiver errado me perdoe, e se eu estiver certo, você lê alguma coisa a respeito, me mande, porque eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais essa compreensão dessa dor que muitas pessoas sentem por volta de 6 horas da tarde. E meus irmãos, aqui então Adão teve medo de Deus, e ele com Eva se esconderam no meio das árvores do jardim. E essa meus irmãos, tem sido reconhecida na maior parte das tradições religiosas, o primeiro sentimento que as pessoas têm quando se aproximam de Deus, independente da tradição religiosa, medo do sobrenatural, uma certa adrenalina diante de algo e de alguém desconhecido. E não só Deus assusta o ser humano, o sobrenatural assusta o ser humano, o sobrenatural divino, mas os anjos também. Há relatos de pessoas ficando amedrontadas, e um deles é o relato próprio do Natal, que nós lemos há pouco, que quando o anjo do Senhor desceu em Lucas 2,9, aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor. Bom, nesse quadro, nessa circunstância toda aterradora, amedrontadora, Deus faz uma promessa, condenando a serpente, dizendo qual era a maldição da serpente. Deus faz uma promessa confortadora, uma promessa em que ele dizia que haveria um tempo em que nós não mais precisaríamos ter medo da grandeza de Deus, das perfeições de Deus, da santidade de Deus. Nós não ficaríamos mais constrangidos, sem lugar nessa presença gloriosa. Deus nos faria uma grande surpresa, e a surpresa seria o descendente da mulher. Da descendência da mulher nasceria alguém, um bebezinho, num coxo de curral, que resolveria essa situação tão desagradável e assustadora para nós. Gálatas 4:4 diz exatamente isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4 é o cumprimento de Gênesis 3:15, quando Deus prometeu alguém, quando Deus prometeu um mediador que nasceria da mulher. Meus irmãos, a missão da maternidade foi destacada ali no Éden. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que até quando Ele nos corrige, até quando Ele nos disciplina, a sua disciplina vem envolvida na sua misericórdia. A mulher foi a primeira a ser enganada. A mulher falou ao ouvido do seu marido que não deveria fazer. E ela foi depois desprezada pelo marido, foi acusada pelo marido diante de Deus, e Deus então protege a mulher de certo modo. Deus envolve com misericórdia na sua disciplina, quando Ele diz que mesmo ela tendo sido a iniciadora da queda, ela seria o canal de restauração da condição humana na presença de Deus. Seria através de uma mulher, não de um homem. O homem não teria participação nisso, mas a mulher, cheia do Espírito Santo e por obra do Espírito Santo, como foi Maria, ela traria à luz o mediador, aquele que nos acolheria novamente na presença de Deus.
Meus irmãos, isso tem uma implicação aqui que eu quero fazer um breve parênteses. Mulheres, sejam mães. A maternidade, ela faz parte do projeto de Deus. Para a redenção da humanidade, a maternidade teve um papel fundamental. E o apóstolo Paulo estende esse papel da maternidade do Messias a todas as mulheres, quando ele diz que a mulher será preservada pela sua missão de mãe. Ela tem a oportunidade de trazer ao mundo os futuros habitantes do reino de Deus. Ela que foi usada lá atrás para trazer o mal e a queda ao mundo, uma das que foi instrumento, ela tem a oportunidade de ser um instrumento singular para a restauração desse mundo. Em Jesus, meus irmãos, Philip Yancey diz que Deus encontrou um meio de se relacionar com os seres humanos, que não passaria mais pelo medo. Aqui nós temos então, meus irmãos, a promessa da graça de Deus. E J.B. Phillips, um pastor anglicano, que escreveu muitos livros, ele fez uma tradução do Novo Testamento na época do bombardeio de Londres. Não queriam, no primeiro momento, publicar a sua versão, mas C.S. Lewis deu uma força e acabou sendo publicado. Ele conta uma história muito interessante de 2 anjos que mostram a importância e o propósito de Jesus como nosso mediador. Ele diz o seguinte, que 2 anjos estavam andando pelas galáxias, viajando, vendo toda a glória e a grandeza do mundo que Deus criou, um anjo mirim e um anjo sênior, e ali então eles foram conversando e viajando e vendo todas aquelas coisas. De repente eles entraram numa galáxia de aproximadamente 500 bilhões de estrelas, e viram aquilo que nós chamamos de Sol, e os planetas que circulam lentamente em torno desse Sol. E o anjo destacou um deles. Está vendo aquele dali em particular? Ele falou, estou vendo. Depois de tudo que eu vi, isso para mim parece uma bola de tênis suja. Nada de especial nesse planeta, nesse corpo celeste. Ele falou, pois é. Esse planeta é o planeta visitado. Como? O quê? O anjo mirim perguntou, você quer dizer que o nosso grande e glorioso príncipe desceu em pessoa para essa bolinha de nada, de 5ª categoria? Por que ele fez uma coisa dessa? Nós vimos coisas tão maiores, tão mais grandiosas por aí. Ele falou, você está me dizendo que ele desceu tão baixo? O anjo mirim continuou, para se tornar uma daquelas criaturas arrepiantes e rastejantes dessa bolinha. Ele falou, olha, o anjo sênior falou, eu acho que ele não gostaria que você se referisse a elas dessa maneira, mas por mais estranho que isso possa parecer para nós, mas ele desceu e visitou esse planeta, e visitou esses seres, e o anjo completou dizendo, a fim de torná-las parecidas com ele. É isso que o mediador veio fazer aqui, prometido lá no livro de Gênesis. Ele desceu ao nosso nível, esse nosso nível vil, maligno, mau, que nos cansa, que nos enfastia quando olhamos afligidos, o mal que campeia na nossa sociedade. Ele desceu para ser o nosso mediador, o mediador entre nós e o Deus eterno, nos tornando parecidos com Ele, nos acolhendo na sua família, a família da fé. Nós temos um mediador, meus irmãos, e um mediador humano, nascido de mulher. No relato de Lucas, no capítulo 3, isso fica muito claro quando na genealogia de Jesus, nos diz que ele aos 30 anos começa seu ministério, que ele era filho de José, e aí vai a genealogia toda até dizer que ele era filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus, filho do homem. E meus irmãos, há algo de muito especial no nascimento de Jesus, no seu Natal como mediador. É que não foi a primeira vez que ele veio. Não foi a primeira vez que Jesus veio ao planeta Terra. Não foi a primeira vez que ele visitou o planeta. Sabe que eu estou falando alguma heresia aqui? Por mais de 40 vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é mencionado. E ele está presente ali na sarça ardente quando encontra com Moisés. E há como filho de Deus, no meio da fornalha, com aparência de filho dos deuses, no meio da fornalha, com os 3 amigos de Daniel. Há alguém ali no deserto, conduzindo o povo pelo deserto, e no Novo Testamento somos informados que a rocha era Cristo. Assim, meus irmãos, nós temos as chamadas teofanias, aparições divinas em que o Filho de Deus esteve entre nós, mas nós não comemoramos.
3.500 anos da aparição ou da teofania de Jesus na sarça ardente. Por que nós comemoramos 2.000 anos, então, dessa nova visita de Jesus? Porque agora é mais do que uma visita, é encarnação. Agora ele não vem apenas para ver como as coisas estão e intervir na história como Deus, mas ele vem como homem. Ele vem se tornar um de nós sem pecado, para nos tornar parecidos com ele. Meus irmãos, Jesus veio, se tornou um de nós, para nos auxiliar, para nos ajudar, da perspectiva daquele que é um como nós. E é por isso que o profeta Isaías diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Bem-vindo ao clube. Jesus sabe o que é padecer. E ele pode, então, ser o nosso mediador, de fato ele é, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos, essa foi a promessa da graça de Deus, lá em Gênesis 3,15, totalmente direcionada para o Natal de Jesus Cristo. A graça acolhedora ao pecador, o mediador viria no Natal. E todos nós precisamos de um mediador. Não serve qualquer um. Não pode ser nenhum outro. Nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Paulo, nem qualquer outro nome está qualificado por Deus para ser o nosso mediador. Jesus Cristo, homem. E eu pergunto aos queridos irmãos, você e amigos que aqui estão, você ainda se esconde com medo de Deus, culpado, envergonhado pelas suas culpas, como Adão e Eva estavam ali naquele dia? Você tem um mediador, alguém que é capaz de, mesmo não simplesmente ignorando o seu pecado, mas ele é capaz de intervir e acolher você na família de Deus. E se você já nasceu de novo e esse já é um problema resolvido para você, será que você tem tido essa liberdade de se aproximar desse mediador a cada dia e se achegar a ele e de ter íntima comunhão com Cristo? Foi o irmão dele, Tiago, quem disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esse é o convite da graça de Deus. Temos um mediador, nos acheguemos na presença de Deus. Meus queridos, mas Natal sendo um tempo de lembrar as promessas de Deus, é oportuno que nós lembremos uma segunda promessa aqui, que está aqui registrada em Gênesis 3,15. Se a graça de Deus nos promete um mediador, ela também nos promete a vitória sobre o mal. O juiz viria no Natal. A palavra de Deus nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Junto, meus irmãos, com a promessa de um mediador, Deus aqui faz uma declaração de guerra. Natal é tempo de declaração de guerra. Por mais perplexo que possamos ficar com isso, por mais politicamente incorreto que seja, para o espírito natalino, Natal é um tempo de declaração de guerra. Guerra e inimizade. No primeiro momento, contra as cobras. Isso é fato, foi um instrumento que Satanás usou e desde então, e por causa disso, nós temos tanta aversão a cobras. Só algumas pessoas muito exóticas trazem cobras para a igreja na hora da escola dominical. Isso acontece de vez em quando, mas de modo geral, as pessoas têm aversão a cobras. Temos. As mulheres então, um pouco mais. Deus então amaldiçoou o instrumento de Satanás, mas em seguida ele amaldiçoou o próprio Satanás. E ele diz que Satanás, como seria o nosso maior e mais mortal inimigo. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a raça humana, a descendência da mulher. E Satanás, então, a partir daí, se tornou o nosso grande e maior inimigo. E nós precisamos aqui, meus irmãos, lembrar que Deus não é o nosso inimigo, tá? Às vezes tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, problemas, frustrações, e a gente fica bravo e magoado e chateado com Deus.
A gente perde a graça com Deus, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais cultuar a Deus. A gente se afasta de Deus. Ele não é seu inimigo. A inimizade existe entre você e a serpente e Satanás. Não faça de Deus o seu inimigo. Isso não é inteligente, isso não é justo, e você fica sozinho nesse mundo. Mas Deus então promete que Ele esmagaria a cabeça de Satanás. O veneno está na cabeça da serpente. O poder que Satanás tem exercido desde a sua rebelião seria esmagado por Deus, e a guerra então do bem contra o mal estaria estabelecida, esteve estabelecida desde aquele dia. E finalmente, meus irmãos, Jesus viria para encaminhar a vitória do bem contra o mal nesse mundo. Desde esse dia, meus irmãos, aqui são mencionadas duas descendências: a descendência de Satanás e a descendência da mulher. A descendência santa, a linhagem santa por meio da mulher. E a humanidade toda se divide nesses dois grupos: os que seguem a vontade de Satanás e os que seguem a vontade de Deus. De novo, nós precisamos aqui ser politicamente incorretos. Não há meio termo. Ou seguimos a Cristo, ou conscientemente ou inconscientemente seguimos a Satanás. Foi isso que o próprio Deus disse nessa primeira pregação do Evangelho. Natal, portanto, meus irmãos, é a vitória contra o mal nesse mundo para sempre. Vocês não sentem um certo cansaço da maldade que está nesse mundo? Chega, não chega, meus irmãos? Basta dessa maldade toda que a gente vê à nossa volta. Chega de crueldade, quantos crimes bárbaros, chega de injustiça, quantas coisas que deveriam ser de um jeito não são, chega de corrupção, chega de engano, chega de mentira, chega de imoralidade, não chega, irmãos? Nós estamos cansados disso, chega de falta de amor, isso nos adoece, isso nos entristece, não era para ser desse jeito. O descendente da mulher chegou, meus irmãos, no Natal para acabar com isso, para esmagar o poder da serpente, para esmagar o mal que Satanás faz nesse mundo, para esmagar todo o mal que ele representa e que ele promove, e que seres humanos embarcam e vão atrás, e são seus instrumentos e são seus mensageiros. Jesus veio fazer exatamente isso, meus irmãos. No livro de Hebreus, o autor diz que por sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus veio nos libertar do poder de Satanás, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz que nós vamos ainda ter uma participação muito especial nesse esmagar do mal nesse mundo, quando Paulo diz em Romanos 16, 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém, irmãos? O mal vai acabar nesse mundo e o bem vai prevalecer eternamente. Meus queridos, embora nós sejamos chamados para amar nossos inimigos, essa é a ética do Sermão do Monte, e não é essa mensagem, essa declaração de guerra, é uma declaração de guerra de Cristo e de Deus contra Satanás e os seus seguidores. No momento, nos cabe amar até os inimigos da igreja, amar os que nos perseguem, mas haverá um dia em que nós vamos assumir o julgamento desse mundo com Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nesse dia vencerão os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Meus queridos, essa também é uma promessa da graça de Deus, que o mal será vencido nesse mundo. Há um juiz que viria e veio no Natal. É Natal. Feliz Natal. E Feliz Natal, meus irmãos, se o mais importante do Natal você já tem, que é o fato de não fazer mais parte do grupo opositor ao reino de Deus, do grupo de pessoas que se rebela contra Cristo e contra a sua palavra, porque embora esse seja o tempo de tolerância e de misericórdia, há um conflito inevitável que vai se agravar e para o qual Cristo vai finalmente dar uma solução e uma vitória final.
A quem você quer agradar nesse mundo? Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, de nos afastarmos do mal desse mundo. Não é nós nos alienarmos desse mundo, não é sairmos do mundo, não é parar de conviver com as pessoas desse mundo, mas assumir, meus irmãos, assumir que nós não somos desse mundo. Chega também de secularização. A igreja cristã, a igreja evangélica brasileira está excessivamente secularizada. Nós estamos assumindo os valores desse mundo, as práticas desse mundo. E Deus é testemunha do que nós fazemos, de como vivemos, do que acreditamos. É para Ele que nós temos que prestar contas. E nós não deveríamos, meus irmãos, seguir essa correnteza. Basta disso também. Vamos assumir a nossa posição do lado vencedor, do lado da santidade, do lado da separação da maldade desse mundo. Porque essa é uma promessa que o juiz está vindo. Veio e voltará agora para julgar toda a raça humana. E eu quero terminar, meus irmãos, com uma terceira promessa da graça de Deus, a promessa da graça redentora do pecado. O Redentor viria no Natal. O mediador que nos acolheria na família de Deus viria no Natal. O juiz que vai dar um fim na maldade desse mundo, mas também o Redentor que viria em nosso favor. E novamente Deus está falando aqui a Satanás, amaldiçoando a ele, declarando guerra a ele, mas fazendo ouvir a Adão e Eva palavras de esperança, palavras de salvação. E aqui, queridos, nós temos que entender que há uma íntima relação entre o Natal e a criação. Se você não acredita que Deus criou Adão e Eva, não pode vender os panetones todos, cancela a festa de Natal, devolve o peru ou o chester, porque não faz sentido o Natal para quem não acredita na criação. Os adeptos do evolucionismo, que acham que esse mundo é fruto do acaso, uma explosão, não tem ninguém lá em cima, e depois, quando acabar, 7 palmos debaixo da terra, Natal é só comércio, é só confraternização, não tem nada de significado espiritual. Porque, meus irmãos, o Natal só faz sentido se Deus de fato criou o mundo e criou os seres que habitam nesse mundo, os seres humanos. Na criação, queridos, Deus fez um pacto com Adão e com Eva. E por que conosco? Como eles estavam ali nos representando, porque fomos criados à imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura foi. E esse pacto de amor, meus irmãos, é um laço de amor e vida. Quem diz isso é Gerhard von Groningen, um dos teólogos muito respeitados do nosso tempo. Ele foi professor de teologia na Austrália, nos Estados Unidos, e ele tem uma ideia muito interessante de que a ideia do reino, a ideia do pacto e a ideia do mediador atravessam toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Portanto, falando do pacto, Van Groningen diz que se a ligação funcionasse, esse laço de amor funcionasse, como deveria, isso é, comunhão íntima com Deus, obediência à sua palavra, nós seríamos uma raça extremamente abençoada por Deus. Essa era a ideia do pacto que Deus estabeleceu entre nós. Nós deveríamos, meus irmãos, hoje, estar reinando nesse mundo. E não Satanás tomando conta, fazendo essa bagunça toda, o mundo jaz no maligno. Nós é quem deveríamos estar reinando. Nós somos criados para ser a raça vice-regente do mundo. O mundo todo era para ser governado por nós em justiça, em paz, em progresso e em desenvolvimento. Mas depois do que aconteceu, nós lemos há pouco, nos versos 23 e 24, Deus lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva, expulsou o homem, colocou uma espada para impedir que ele achasse o caminho de volta. Nós somos expulsos da presença, queridos. Nós não somos apenas uma criatura expulsa da presença de Deus, nós somos destronados. Era para estarmos no trono reinando com Cristo nesse mundo todo. E ao sermos destronados pela nossa condição de pecadores, nos tornamos escravos do pecado. Uma ovelha querida lá de Uberlândia me perguntou outro dia se Deus não foi duro demais ao expulsar o homem do jardim e condená-lo à morte por causa do pecado. A pergunta está equivocada, eu disse para ele. Porque ao perguntar isso, nós estamos dizendo o seguinte: será que o nosso pecado é tão grave assim mesmo? Ou será que Deus é tão santo assim mesmo? Que Ele não pudesse dar um jeitinho, afinal de contas. Mas, meus irmãos, Deus é santo, 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 e desenvolver ou desobedecer a Deus é algo grave, gravíssimo, qualquer que seja
a desobediência. E há quem creia, meus irmãos, que o pecado de Adão e Eva foi tão grave, que foi ali que Satanás e os demônios foram definitivamente condenados. Também é uma conjectura, talvez eles ainda pudessem ter alguma possibilidade de restauração. Não há fundamento bíblico explícito para isso, mas um teólogo chamado Matthew Henry, ele diz que alguns acreditam que os anjos caídos só ali foram condenados irremediavelmente e sem nenhuma apelação. Por quê? Porque eles participaram da sedução de Adão e Eva, essas criaturas queridas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança. É por isso, meus irmãos, porque o pecado é tão grave que nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém que restaure a nossa condição diante de Deus. E olha que coisa incrível, como é a graça de Deus. Está lá Deus desferindo a maldição contra Adão, contra Eva, contra Satanás, contra a terra, o planeta, e ao mesmo tempo a graça de Deus está borbulhando das palavras de Deus. É assim que funciona, meus irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus está ali prometendo graça, prometendo um Redentor, quando Ele diz que o calcanhar do descendente da mulher seria ferido, contundido, para que a cabeça da serpente fosse esmagada. E essa é uma referência clara, meus irmãos, a toda a dor e o sofrimento que Satanás infligiu a Cristo quando encarnado, culminando com a sua morte na cruz. As tentações no deserto, a ação de Pedro como instrumento de Satanás, Judas como um traidor também foi instrumento de Satanás, no Getsêmani todo aquele pavor que acometeu sobre Cristo, e finalmente na cruz, ali nós temos uma situação de dor para Cristo, e essa dor é aqui simbolizada pela mordida da serpente no calcanhar do descendente da mulher. Portanto, meus irmãos, Gênesis 3,15 é a alvorada do Evangelho de Jesus Cristo. No centro do mundo, no cenário que era antes da vida e que agora virou de caos, nós temos a alvorada, o início do Evangelho. A nossa redenção custou caríssimo para Cristo, custou essa dor e essa ferida no seu calcanhar, que gerou morte, mas finalmente ressurreição em Cristo. Essa é a promessa, meus irmãos, da graça redentora do pecado. O Redentor viria no Natal e Ele já veio. E eu quero perguntar para os meus queridos que me ouvem, se você tem certeza da sua salvação. Você já nasceu de novo? Não é possível você estar frequentando uma igreja como essa, como a nossa, que ensina tanto a Bíblia, a palavra de Deus. Todas as reuniões da igreja, a palavra de Deus tem um lugar de destaque, a escola dominical, culto, e você ainda ter dúvidas sobre a sua certeza de salvação. Se você morresse hoje, você tem certeza que abriria os seus olhos na presença de Deus e seria por Ele aceito? Nós temos um Redentor, que sofreu o que sofreu, para que você não experimente o esmagamento do poder do mal, que sofrerão todos, demônios e seres humanos, que se rebelarem contra Cristo nessa vida. O que é preciso fazer, Cristo já fez. Ele já padeceu, Ele já sofreu o seu castigo, para que você possa ter a paz de Deus e um relacionamento restaurado com Deus, para que você possa voltar a andar no jardim da presença de Deus, sem se esconder no meio das árvores. Meus irmãos, foi assim então que o Natal de Cristo foi planejado para ser. A graça de Deus invadiria o nosso mundo, para restaurar a tragédia humana da queda no jardim do Éden. E o Natal vai ser comemorado mais uma vez, na próxima semana é Natal de novo, e portanto é hora da gente lembrar das boas promessas que Deus tem para nós. Desde que o Evangelho foi pregado a primeira vez pelo evangelista Primevo, lá dos tempos primeiros, e essas são as promessas de Deus feitas a Adão e Eva, mas são promessas de Deus para mim e para você hoje também. Foi esse o Evangelho que um dia você ouviu. E você pode então, diante da realidade de ter um mediador,
se sentir confiante. Fortaleça a sua confiança no amor de Deus. Chega perto, anda com Deus. Não tenha receio da presença de Deus. Busque-o. Ele veio para isso, desceu no nosso nível para nos levar a essa vida de comunhão com Deus. Se você ouviu esse evangelho e já o abraçou, você tem motivo de sobra para ficar esperançoso. Apesar de todo o mal que campeia à nossa volta, esse mal terá fim brevemente. E além desses sentimentos de confiança e esperança, deixe o seu coração também ficar revestido de gratidão, alegria de poder ser agora um redimido, um salvo por Cristo Jesus. E com Ele nós estaremos eternamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a lembrança das promessas do Natal. Feliz Natal para toda a igreja. Amém.
Oremos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Glórias nas maiores alturas, é só o que podemos dizer. Ó Senhor Deus, nós nos reunimos na Tua casa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor planejou tudo, o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos convenceu com Teu Espírito Santo. Ó Pai, eu Te louvo pelo Natal, o Natal de Jesus. O adoramos nessa noite através dos cânticos, mas depois de ouvirmos, Senhor, uma palavra que explica com clareza o sentido do Natal, ó Pai, nós só podemos humildemente nos dobrar diante do Senhor. Ó Senhor Deus, com certeza há pessoas aqui que ainda não têm a convicção de que o Senhor seja o único mediador das suas vidas. Com Teu Espírito Santo, Pai, nós clamamos no nome de Jesus, fala ao coração da Tua igreja nessa noite. O Senhor é o nosso mediador, o Senhor é o Verbo que se fez carne. Sem o Senhor, nada do que foi feito poderia ter sido realizado. Ó Pai, humildemente colocamos a nossa vida, ouvimos também pela Tua palavra que o Senhor é o juiz e que o Senhor vem para nos julgar, mas aqueles que já compreenderam a mediação do Senhor Jesus, eles passam da morte para a vida. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso mediador. Ó Pai, o Natal é uma festa bendita, maravilhosa, quando ela acontece no nosso coração, Pai. E se há alguém aqui que ainda sente medo do juiz, sente medo e se esconde, ó Pai, que seja convencido pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai amado, para que essa semana possa comemorar um Natal verdadeiro, um Natal de alegria, um Natal pleno de significado, porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor nos redime do mal, do pecado, da ira, o Senhor faz promessas de bem-aventuranças, de alegrias, porque o Senhor é o Redentor, aquele que venceu a morte, o mal, o inimigo, o diabo. Ó Senhor Deus, nós clamamos no nome de Jesus que ninguém saia da Tua casa nessa noite, Pai, sem compreender essa mensagem tão rica, a mensagem do Natal. Ó Senhor Deus, fala ao coração da Tua igreja, para que possamos nos consagrar cada vez mais, que possamos nos dobrar, possamos nos oferecer como servos, possamos nos colocar, ó Pai, com o nosso coração em fidelidade plena ao Senhor, porque o Senhor é o nosso mediador, o nosso juiz, o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai amado. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, Pai Santo, e continue a falar nos nossos corações. Estaremos aqui, ó Pai, na véspera do Natal, adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno de todos os nossos louvores. Ministra a Tua graça sobre o Teu povo, sobre as famílias aqui presentes, sobre os visitantes que estão conosco, a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, possa ser derramado com abundância sobre os lares aqui representados, e que as bênçãos do Espírito Santo, o consolo, o conforto, as misericórdias sejam também derramadas como chuva abundante sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Amém, meus irmãos? Antes de sair, desejo um Feliz Natal para o seu irmão, dê um abraço aos irmãos e vamos para a nossa ceia. Os visitantes, todos são convidados para a nossa ceia de Natal.